há uma polêmica em torno disso, né? Sobre a constituição do próprio corpo dele, falando que ele seria até uma ectoplasmia, né? Vamos dizer assim. Mas ele não era considerado uma gênero, não. Então isso aí já mostra... Ele teve um corpo, ele nasceu como nós nascemos, ele fez tudo que tinha que ser feito nesse planeta. Tá? Sendo que a densidade vibratória desse planeta, para ele, deveria ser um negócio meio complicado. Né? Daí tem o problema do sangue, daí tem essas outras coisas que acontecem em função disso, que agora a gente está começando a pensar nisso. E algumas explicações estão começando a chegar de cima. Você falou uma coisa interessante. O processo do sangramento, se não me engano, é hematoidrose. Ele transpirava sangue, mas porque a velocidade mental dele é tamanha, ele pensava tão rapidamente, né, que provocava esse distúrbio de sangramento. A velocidade da mente provocava o sangramento. Isso. Há essa corrente aí. Há essa corrente. Tá ok? Vamos lá, vamos continuar. Aí vem ainda assim uma explicação interessante. Os puros espíritos são os messias ou mensageiros de Deus pela transmissão e execução de suas vontades. Lógico, se o pensamento é a forma de se comunicar, quem que vai se comunicar com o Espírito, com Deus? Tem que ser um Espírito perfeito. Por isso que Jesus falava, eu e o Pai somos um, porque o Pai buzinava de lá, ele captava aqui e passava para a gente. Né? Então, olha lá, nesse esquema, preenche as grandes missões, preside informações do mundo e a harmonia geral do universo. Tarefa gloriosa a que não se chega senão pela perfeição. Não foi escolhido, ele se habilitou. Ele não foi escolhido. Vem cá, Jesus, vai ser você porque você é meu filhinho mais bonitinho? Não foi isso. Ele se habilitou. Ele se prontificou ao trabalho. Eu estou aqui. Aí Jesus, Deus escolheu ele. Vamos lá. No mundo geral, a tarefa gloriosa do chefe de perfeição. Então, os das ordens mais elevadas são os únicos que possuem segredos de Deus, inspirando-se no seu pensamento de que são diretos representantes. Aquele negócio que Jesus saía, vai orar no deserto, ele estava em comunicação com a auto-espiritualidade. As missões mais importantes são confiadas somente àqueles que Deus julga capazes de as cumprir e incapazes de desfalecimento ou comprometimento. E enquanto que os mais ricos compõem o Supremo Conselho sobre as vistas de Deus, a chefes superiores é cometida a direção de turbilhões planetários e a outros conferida de mundos especiais. Vem, depois pela ordem de adiantamento e subordinação hierárquica, as atribuições mais restritas dos prepostos ao progresso dos povos, à proteção das famílias e indivíduos, ao impulso de cada ramo de progresso, às diversas operações da natureza, até os mais ínfimos pormenores da criação. Neste vasto e harmônico conjunto, há ocupações para todas as capacidades, aptidões e esforços, ocupações aceitas com júbilo, solicitadas com ardor, por serem um meio de adiantamento para os espíritos ao progresso que aspiram. Então, outro erro que a gente comete é achando que Jesus chegou lá e parou. Está indo embora. É contínuo. Porque cada vez que você trabalha, cada vez que você faz uma missão, você ganha aquilo como bagagem, como progresso. Não se julga, não. Calma, ainda vem o consolo, ainda vem o consolo. Eu peguei uma influência, mas olha essa coisa dele. Isso aí está no Céu e Inferno, primeira parte, capítulo 3, itens 12 e 13, que é um livro que quase a gente não lê. E depois você ainda não leu mais, agora para que de nós. Não é? Um, derrogaria a lei do progresso, que ele é natural, e duas, Isso. ao parente de raciocínio que diz que Jesus Cristo foi extraterreno, e faz sentido. Que Sem dúvida, sem dúvida. Por esse aspecto, Não é? sem dúvida. Olha só, uma outra coisa interessante aqui, ó. Neste vasto e harmonioso conjunto, há ocupações para todas as capacidades. Primeira lei, com Deus, homem com Deus, adoração. Segundo, o trabalho. Então ele deixa claro aqui, ó, neste vasto e harmônico conjunto, há ocupações para todas as capacidades. Todos nós trabalhamos. Às
de cima. Quando não estamos, a lei da natureza vai nos guiando. Mas todos nós trataremos. Vamos avançar mais um pouquinho. Jesus é a glorificação espírita. Olha, vai responder a tua. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Vou botar logo a resposta, que é todo espírita decorou. Decorou, mas não refletiu. Não refletiu, né? Ah lá, ó. O tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. Então não é uma coisa inatingível. Aí aumenta a nossa responsabilidade quando nós começamos a estudar, a ler, porque a gente vê que é possível chegar lá. Por isso é que ele falava o seguinte, ó, vocês podem fazer o que eu faço E muito mais. e muito mais. Ele não impunha nada, mas ele deixava a nosso critério a atitude, ok? E aqui Kardec faz uma coisa bem interessante, um comentário. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Então ele foi o Espírito mais perfeito, vamos falar assim, que apareceu aqui, pisou, tá? Continua Kardec. Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o tem transviado, ensinando-lhes falsos princípios, isso aconteceu por haverem deixado que os dominasse sentimentos demasiadamente terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos são apresentados como leis divinas, simples leis humanas estatuídas para servir as paixões e dominar os homens. Acontece isso ainda. Acontece. Acontece o tempo todo aí. Está escrito. E a gente vê isso a todo momento. Isso está lá na questão 625, que todos nós sabemos. Aí eu aqui a gente acha que isso é de preciosidade. Eu até botei a tradução. Jesus passou por todas as dificuldades que nós temos passado. Só que milhões de anos antes, em outros mundos, é essa vivência que deu a Jesus a autoridade moral para ser o mestre condutor da humanidade. Até hoje. Isso está no livro Sublime Peregrino de Ramatiz. Ok? Então, fizemos esse apanhado de Jesus para a gente desmistificar, para a gente saber que é nosso irmão e que a gente vai chegar lá junto dele. Não tem jeito. Né? Agora vamos ver o que é caminhar. Eu trabalho caminhando com Jesus. Eu comecei de trás para frente. Primeiro comecei de Jesus para a gente agora caminhar. Aí eu fui procurar no dicionário, olha só que coisa interessante. Andar, percorrer uma distância. Todo mundo sabe que caminhar é isso. Aí vem a 2. Ir, dirigir-se andando a um lugar. Pegando essas duas definições, podemos colocar Jesus nisso aí? Com certeza. Andar, percorrer uma distância com Jesus. A gente faz isso todo dia. A segunda, dirigir-se andando a um lugar. A gente também faz isso todo dia. E olha a terceira, olha que coisa interessante. É figurado. Ir vencendo distâncias, aproximando-se cada vez mais do termo a que se dirige. Avançar, progredir. Não? Essa interessa a gente, mais de perto. Isso aqui é a nossa meta, ó. Mas nessas duas, nós também estamos. Por exemplo, eu venho da minha casa para cá. Eu estou percorrendo uma distância com Jesus. Eu venho conversar, nós vamos trocar ideias sobre ele. Tá? Mas essa daqui é que vai nos interessar.
Jesus? Mas parando para descansar. Não é verdade? A gente até dorme. Não é? Tá, estamos caminhando com ele, mas volta e meia a gente fala assim, ó, dá um tempinho aí que eu preciso descansar. Não é verdade? É ou não é? Tira umas férias. Será que isso acontece comigo? Não acontece com vocês não, né? Como caminhamos com Jesus? Essa é outra forma da gente saber. Como eu estou caminhando? Será que eu estou caminhando de acordo com o que os homens me ensinam? Ou de acordo com aquilo que eu penso, que eu acho, obedecendo o meu livre-arbítrio e obedecendo o meu discernimento? É uma pergunta que a gente tem que se fazer dia a dia, a todo momento. Quando caminhamos com Jesus? Né? Estamos? Como e quando eu caminho com Ele? Vamos caminhar com Jesus? Então a gente vai puxar agora algumas passagens para a gente refletir se está certo. E quem te compelir a caminhar uma milha, vai com ele 2. O que Jesus quis falar para a gente com isso aí, com essa citação? Ó, estão te mandando caminhar uma. Vai uma não, meu amigo, vai 2. Qual o sentimento que a gente pode puxar daí? Está em Mateus, capítulo 5, versículo 41. Obediência. Querendo ou não, na nossa relação de sociedade, nós devemos obediência. Em tudo, na nossa relação, nós temos obediência. Não vamos entrar aqui no mérito se a pessoa que está mandando não tem capacidade. Não é isso. Mas nós temos que ser obedientes, inclusive conosco. Disciplina, obediência, faz parte para avançar, para progredir. Por exemplo, se eu não tiver disciplina, eu não venho numa casa espírita sexta-feira, à noite. Eu não venho. Não vou no sábado, não vou na segunda-feira. Se eu não tiver essa obediência comigo, eu não venho. Ok? Um outro interessante. Quem não recebe o reino de Deus como uma criancinha, de modo nenhum entrará nele. Ué, como é que eu já estou aqui meio passado, não vou entrar porque eu não sou criança? O que ele quis dizer com isso aí para nós? Inocência de coração. Olha só, o que a gente pode estar em Marcos, no capítulo 10, versículo 15. Pureza. Eu não posso ter máculas, eu não posso ter defeitos, senão eu não vou conseguir entrar no reino de Deus. Por quê? O reino de Deus não é um lugar, é um estado de consciência. Ok? Então eu tenho que estar com ela pura, limpa, sem arrependimento, não presa lá atrás com alguém que eu fiz alguma coisa, para que eu possa ter o reino de Deus, ou seja, tenha a felicidade. Agora, Fernando, interessante o seguinte, cara, que isso que você acabou de colocar é direito de qualquer ser humano. Se aquele que ouve isso não entende, acho que ele jamais teria merecimento de chegar ao ponto, ao estágio de estar com Deus. Porque tudo é processo. Se você tem alguma dificuldade, como nos ensina lá, vá primeiro reconciliar com teus irmãos, depois venha e coloca a minha cola daí, cara. Eu estou no teu pensamento. Não, mas isso é sério. Por exemplo, a minha prima uma vez estava ensinando para os filhos dela que o mundo só tinha que ter criança, porque Jesus diz que as crianças iam para o céu. Aí fiquei olhando, né? A outra coisa, oi? A outra coisa, a inocência. Mas não é a inocência sem razão, é a inocência de raciocínio. Tá? É inocência de raciocínio. Eu tenho que ter totalmente inocente com o meu erro. Eu não posso ter mais erros. Eu tenho que estar inocente com a minha consciência. Disse: deixe que os mortos enterrem seus próprios mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus.
terra morto não pode anunciar o reino de Deus? Não era bem isso que Cristo estava falando. Tá? Olha só. Está em Lucas, capítulo 9, versículo 60. Mortos espirituais. São aquelas pessoas que acham que a vida começa no berço e termina no túmulo. Esses são os mortos. Aí quando chega do lado de lá, vê que não está morto, mas continua como morto fosse, porque está preso às coisas daqui. Então quando ele diz isso, deixa que os mortos enterrem seus próprios mortos, ela fala o seguinte, ó, quem não pensar na vida espiritual vai ficar morto muito tempo. Disse ela, ninguém, Senhor, disse Jesus, nem eu te condeno, vai e a partir de agora não peques mais. Aí fica o grande mote, aí fica o grande barato. Então vai, qual o barato? Zera as dificuldades, as diferenças, as divergências, as culpas, a partir do momento que você vai e vai tranquilo, com você tranquilo, coração puro. É aí que está o grande barato da coisa. Essa mulher, né? Ela já não estava subindo essa escala aqui? Ela estava subindo essa escala. Se arrependeu. Se arrependeu, já estava vendo as virtudes espirituais, que conhecia ele como profeta, já escutou, né? Mas aí Jesus diz uma coisa para nós aí muito importante. Olha lá, ó, disse Jesus, nem eu te condeno. Vai a partir de agora, não peques mais. Ó, não tem em lugar nenhum dos evangelhos Jesus mandando ele ir para o inferno. Não tem. Nem condenou ninguém. Não tem. Por que inventaram esse troço? Se você fizer isso, tu vai para o inferno. Em momento algum você vai achar ele falando isso, nem pronunciando. Nunca mandou. Ah, ele só falava assim, ó, não peques mais. Olha, isso está em João 8, 11. As maledicências. Quando ele fala assim, ó, nem eu te condeno, ele não falou assim, minha filha, para de pegar teu marido. Ele falou assim, nem eu te condeno, vais e a partir de agora não peques mais. Nós temos esse hábito ainda. Quando as pessoas erram, viu só, desrespeito, né? Nós ainda temos esse erro, nós nos preocupamos muito mais com os outros do que conosco. Olha só, por isso que ele falou, nem eu te condeno, ou seja, você é dona da sua vida. Agora, ó, não peques mais para não te aconteça coisas piores. Vamos continuar a caminhar com ele. Está precisando chegar. Já chegou. Portanto, se estiver oferecendo a tua oferta sobre o altar, e a gente lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar, vai reconciliar-te primeiramente com o teu irmão, então vem e oferece a tua oferta. Seja benevolente depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Ou seja, reconcilia-te com o teu próximo. Que essa é a grande coisa. Você vai ter o quê? Você está obedecendo um preceito, né? Então, olha aqui, tem que traz para nós. Isso está em Mateus, no capítulo 5, versículo 23 e 25. O altar é a nossa consciência. Eu não tenho que me preocupar em botar alguma coisa lá. Eu tenho que me preocupar de tirar os erros daqui. É isso que nós temos que fazer. Cristo então dá esse recado para nós. Ó, se você tem alguma coisa com alguém, tira isso e vai. Então a nossa consciência é o altar. Entre vós não é assim, mas quem quiser tornar-se o maior entre vós será o vosso servidor. Ali existe uma discussão entre os discípulos, quem seria o maior. Aí Jesus disse isso aqui, ó. O maior será o vosso servidor. Está em Marcos, no capítulo 10, versículo 43, servir sempre, ajudar da forma que pudermos. Um sorriso, um ouvido, um aperto de mão, uma palavra de consolo, sempre servir, sempre.
Esse é o caminho. Outro ele disse: Senhor, eu te seguirei, mas permite-me primeiro colocar à parte os que estão em minha casa. Disse Jesus: ninguém põe a sua mão no arado e olha para as coisas de trás. É apto para o reino de Deus. Olha que coisa legal que ele coloca para nós aí. Lucas está no versículo 9, perdão, capítulo 9, versículo 61 e 62. Vida espiritual. O arado, ou seja, eu estou movimentando a terra, eu estou fazendo uma outra atividade, então se eu passo para o lado de lá, eu não tenho que ficar assim, ficou meu pai, ficou minha mãe, ficou meu irmão, ficou minha casa, meu barco, a minha casa. Não tem como. Não é apto para entrar no reino de Deus, ou seja, ver a vida espiritual. Porque se eu ficar com a mente presa nas coisas que eu tenho aqui, eu não estou adaptado ao mundo espiritual. Aí vem o quê? Sofrimento, a dor, tudo de ruim, porque eu apenas estou preso mentalmente. O que ficou do lado de lá, eu não posso mais voltar. Ó, a portinha foi fechada. Está pegada. Lembram, se alguém assistiu aquele filme E a Vida Continua? A moça, quando desencarnou, quando ela lembrou das coisas que ela deixou aqui, ela começou a se perturbar. E veio a enfermeira e tudo, botou ela para dormir de novo. Então, Luiz, quando teve aquela quebra do padrão emocional, ele voltou para o umbral, já foi o nosso lado. Não é? Então, são essas coisas. Eu sei que eu vou desencarnar, eu sei que eu vou passar por lá, mas eu passei, esqueço as coisas da matéria. Eu levo sentimentos, tenho que levar. Se eu estiver do lado de lá, deu vontade de saudades, porque são emoções. Emoções são diferentes das posses. Isso eu vou carregar comigo. Eu não posso ficar preso às posses, mas as minhas emoções, elas vão. Vou ter saudade de lá, como eu tenho daqui para lá. É natural. É nossa essência de vida. Amém, amém, vos digo. Se alguém observar a minha palavra, nunca mais por todo sempre verá a morte. Quem colocou isso para a gente foi João 8, alguma coisa lá. Olha aqui. Jesus aí não fala de inferno, não verá morte. O que ele está dizendo que não verá morte? Isso aí, né? A vida é eterna. Então você tem o quê? Você tem a eternidade à sua disposição. Sabendo que horas você vai estar do lado de lá e horas você vai estar do lado de cá. Você vai ter a compreensão desse processo. Vamos continuar ainda com ele. Vós sois a luz do mundo. Então, Jesus sabia que a gente ainda era criança espiritual. Mas ele falou isso para nós. Lógico que tinha outras pessoas com maior entendimento. Não era todo mundo, né? Não era todo mundo atrasado espiritualmente falando. Mas ele dá uma lei para nós. Ele levanta o nosso ego quando fala assim: vós sois a luz do mundo. Isso está em Mateus capítulo 5, versículo 14. O que ele quis dizer para nós com isso? Nós temos luz própria, que brilha a nossa luz. Olha, mas a luz aqui também tem outra conotação, ó. Destruir a ignorância. Porque só vai brilhar a nossa luz própria, só vai se fazer vista no momento que a gente destruir a ignorância. Não aquela ignorância de brutalidade, mas de desconhecer as coisas. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E ela vos libertará. Da sua ignorância. Isso aí. Você tem que conhecer a verdade, tá? Buscando sempre dentro do seu entendimento. Então, quando ele fala, vós sois do mundo, é isso, ó. Todos nós temos responsabilidades para ajudar a destruir a ignorância. Um outro interessante, Jesus, por ele disse: restituir a César as coisas de César e a Deus as coisas de Deus, e maravilharam-se com ele. Isso está em Marcos capítulo 12, versículos 17. César, nesse momento aí, está representando o dinheiro, tá? E Deus as coisas do Espírito.
Quando ele dá esse aviso, ele está falando o seguinte: ó, vocês vivem em sociedade. E a sociedade tem suas regras. E você, como bom seguidor, como bom filho de Deus, tem que seguir as regras da sociedade, mas não pode deixar-se consumir por ela. Né? É nesse ponto aí, ó, viver no mundo material de acordo com a sociedade. Hoje a gente não precisa de dinheiro, casa espírita não precisa de dinheiro para pagar a luz, para fazer, para pintar, precisa. Se fosse assim, a gente não ia mexer. Então nós temos que ter agora, não podemos ser escravos deste César. Tá? Em resposta diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, com a tua mente, e o teu próximo como a ti mesmo. O que Jesus estava falando para a gente? Ó, aqueles 10 mandamentos é isso. Faça só isso que você está fazendo. Então ele revogou, entre aspas, esse revogar aí, porque até hoje falam dele, os 10 mandamentos na hora que ele sintetiza isso. Ele juntou toda a lei e os profetas, ou seja, os ensinos que vieram posterior. Está em Lucas, capítulo 10, versículo 27, substituição dos 10 mandamentos. Eu não preciso ficar de olho no burrinho do outro, no cobiçado que do outro. Aí, ó, ele juntou tudo aí. Disse-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome, quem crê em mim não terá sede jamais. Que pão é esse? De farinha de trigo. Está em João 6,35. A compreensão espiritual. O pão é o alimento espiritual. Eu tenho que entender este mecanismo espiritual para sair alimentado. Até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Isso está em Lucas 12, não sei o que, tá? Está em Lucas. É uma introdução que Jesus já faz para mostrar que Deus era a inteligência maior. Naquela época, poucas pessoas sabiam escrever, poucas pessoas sabiam ler. Agora imagina contar, não da minha nem da dos Juarez, entendeu? Mas uma pessoa dizia, como é que ia contar esses cabelos todos? Para aquele povo, naquele momento, era uma coisa irrealizável. Aí Jesus dá esse conceito, dá essa introdução para mostrar que Deus sabia de tudo. E aí nós entramos na codificação de Jesus e os postulados espíritas. Ou seja, Jesus e os postulados espíritas. Por quê? O Espiritismo veio explicar alguma coisa, como ele mesmo disse, ó, se me amares, observareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paracleto, a fim de que esteja convosco para sempre. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos lembrará todas as coisas que vos disse. Jesus não pôde falar tudo porque a gente não tinha capacidade para entendimento. E esquecendo quase tudo ou deturpando quase tudo. Aí ele manda para nós isso. Está em João capítulo 14, versículos 15 e 16. Deus é Espírito e aqueles que o adoram devem adorá-lo em Espírito e verdade. Então, para nós, isso está em João capítulo 4, versículo 2. Para nós, Deus é o alicerce de tudo, é a base de tudo. Mas num conceito bem diferente. Como a inteligência suprema, ou seja, tudo na natureza é inteligência. E ele é a causa. Só ele sabe como as coisas se processaram. No momento que nós vamos conhecendo a verdade, nós vamos descobrindo como isso se processou. E a hora que a gente consegue entender isso, nós viramos, por méritos, assessores dele. Foi o que aconteceu com Jesus. Ok?
Então, sendo tarde naquele primeiro dia da semana, domingo, e estando fechando a porta do lugar onde os discípulos estavam, por medo dos judeus, veio Jesus e se pôs de pé no meio deles e lhe disse: paz convosco. Ou seja, de manhã no domingo, Madalena e as outras Marias foram lá e viram Jesus. Vieram correndo para contar. Alguns não acreditaram e reclamaram porque apareceu para elas, não apareceu para ele. Aí eles estão fechados na sala, que estavam com medo dos judeus fazer a mesma coisa. Jesus entra e conversa com eles. Que postulado nosso é esse? Jesus estava morto. Está em João a imortalidade. Jesus está mostrando para nós, nos ensinando que ninguém morre. E está nos ensinando também que a nossa consciência, a nossa perturbação espiritual depende de cada um. Jesus foi automático, óbvio, mas nós sabemos que tem espíritos que com 3, com 4, com 5, com 6, com 7, com 8 horas já está trabalhando. Como nós sabemos também que tem outros que gastam séculos perturbados. Então ele mostra para a gente o seguinte: se fizer o que o Pai determina, vai acordar rapidinho como eu estou, já trabalhando. Eis que tornaram visíveis para eles Moisés e Elias conversando com ele. Em resposta, Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom nós estarmos aqui. Se quiseres, faremos aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Isso foi na transfiguração, tá? Aí já tem 2 coisas diferentes, né? Está em Mateus 3:4, e a imortalidade de novo, porque aparecem os 2 ícones do povo hebreu, tá? E a comunicabilidade, que Jesus estava conversando com eles. Ok? E nessa outra aqui, disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Resposta, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus que vive. Em resposta, Jesus lhe disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram a ti, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, naquele momento houve uma comunicação para Pedro e Pedro falou isso. Está em Mateus, no capítulo 16, versículos 15 e 17. Novamente a comunicação. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito que vou preparar um lugar para vós. Está em João 14:3. Este é a pluralidade dos mundos. Todos nós vamos para algum lugar diferente, em função daquilo que a gente faz aqui. Eu gosto de uma morada boa, mas eu gosto de uma morada ruim. Vai ser nós que estamos construindo. Isso. Nós estamos construindo agora. Tá? No início aqui, tem pessoas que têm Jesus próximo a Deus, né? Espíritos próximos a Deus. Próximo a Deus. Aqui se falando nessa citação dele, se a pessoa mentalizar Jesus e a Deus, então pela mesma coisa. Perfeito, perfeito. Porque eu estou mentalizando um espírito puro. Eu estou mentalizando um Messias, um enviado de Deus. Então chega nele por intermédio dele. Por isso que Jesus falou: eu sou o caminho. Tá? Porque nós temos que pensar nele. Porque Jesus sabia que nós não tínhamos compreensão de Deus. Então ele falou: pense em mim, que está chegando lá no carro, no homem. Entendeu? É assim. Ele veio falar com essa linguagem para nós, para que a gente pudesse entender. Tá? Claro? Jesus, os postulados espíritas, vamos lá. É resposta a mim: se Elias por um lado vem e restaurará todas as coisas. Digo-vos por outro lado que Elias já veio e não reconheceram, mas fizeram dele tudo
quanto queriam. Então os discípulos entenderam que ele lhes tinha falado a respeito de João Batista. Está em Mateus 17, 11 e 13. Em resposta ele disse: Amém, amém. Eu te digo que se alguém não for gerado de novo ou do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse para ele: como pode um homem sendo velho ser gerado? Porventura pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e ser gerado? Jesus respondeu: Amém, amém. Eu te digo que se alguém não for gerado da água e espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que foi gerado da carne é carne, o que foi gerado do espírito é espírito. Não te maravilhes que eu lhe tenha dito. É necessário a vós ser gerado de novo ou por alto. Jesus estava ensinando uma vivência dele. Estava falando do postulado está em João 3. Estava falando da reencarnação. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem a conclusão. Notou que a figura do começo era uma criança? Cresceu. Olha só. Já aprenderam. Neste caminho, desde a vinda dele até hoje, uns já se tornaram adultos, mas lamentavelmente a grande maioria ainda é criança. Né? Esperamos que já estejamos pelo menos na adolescência. Pelo menos na adolescência, né? Certo? Uma teimosia natural. Então, caminhar com Jesus é cumprir as leis divinas ensinadas em seu Evangelho. Alguma colocação? Fechamos? Então, mais uma vez, obrigado.